Nós temos muito a agradecer a Deus por esse ano, com certeza. E a frase que chama a atenção: por ter morrido em meu lugar. Nós agradecemos a Deus e Ele nos ensinou a agradecer pelo pão, pela vida, por nos livrar-nos do mal, por todas as coisas. Mas a maior das riquezas é quando Ele morre no nosso lugar. Isso não pode apagar da nossa mente nunca. Tanto é que Ele diz assim: em memória de mim. Isso não é para sair da sua memória jamais. É a promessa de Deus nas nossas vidas. Quando você crê em Jesus, toda a tua casa é abençoada. Glória a Jesus. Eu quero ler uma palavra, capítulo 12 de João, versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, ou Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Olha a resposta de Jesus. Tem umas pessoas querendo vê-lo, e ele responde isso aí: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, ou perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Diga amém. Eu gosto de ouvir
palavra, pregação, que conta das coisas que Jesus fez. É muito bom ouvir coisas, milagres, maravilhas, ações extraordinárias que Jesus fez. E a maioria das pregações nos direcionam para isso. Olha, Jesus, estando na casa de Pedro, fez tal coisa, curou a sogra. Jesus entrando no mar da Galileia, ele anda sobre as águas. Jesus estando no mar, repousando num barco, ele acalma a tempestade. Jesus entrou na casa de Jairo, ressuscita a filha dele. Jesus vai até a casa de Marta e Maria, em Betânia, e ressuscita seu amigo Lázaro. Então a Bíblia está recheada de coisas que Jesus fez. E nós nos apaixonamos pelas coisas que Jesus fez. 3 anos e meio aproximadamente de ministério. Com 30 anos ele começa o ministério, é batizado nas águas, é levado ao deserto para ser tentado. Ele começa o seu ministério lendo o livro de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas, para anunciar a salvação. E aí começa com o povo se exaltando contra essa pregação e tentando jogá-lo do alto monte, porque não entendeu. Porque ele dizia que aquela palavra de Isaías, escrita 700 anos antes dele, estava se cumprindo naquele lugar. E o povo não entendeu aquela colocação por uma série de coisas. Então nós lemos os evangelhos que conta a respeito de Jesus. Mas aonde eu quero chegar? Se nós somos apaixonados por coisas e mensagens e palavra que fala daquilo que Jesus fez, imagine aquilo que Jesus falou. O maior dos pregadores, o principal dos pregadores. Em algumas situações, os soldados foram prendê-lo. E quando perguntaram quem é o Jesus aí, ele falou: sou eu. E eles caíram. Bum. Voltaram para o comando e disseram: e cadê ele? Ninguém falou como esse homem. Em outras situações diz o texto que numerosa multidão cercavam-no na praia e pressionavam ele para ouvir a palavra. Em outra situação, Pedro, quando Jesus dá uma mensagem meio dura, Pedro diz: Senhor, maneira aí, porque a multidão está indo embora, porque a tua palavra está meio pesada hoje. Jesus falou: vai você também. Está achando que está difícil a pregação? Vai embora. Pedro falou: para quem iremos nós? Só tu tem a palavra da vida eterna. Em outra ocasião, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João nos esclarece dizendo no capítulo 1 que no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Ele é comparado à própria palavra, ele é a palavra, porque ele é a própria criação. Aí João arremata dizendo: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em outro lugar ele diz assim: eu sou alfa e eu sou ômega. Como que alguém pode dizer eu sou o princípio e sou o fim? Eu sou de uma família de 4 irmãos, eu sou o mais velho. Eu posso dizer eu sou o princípio e a minha irmã Márcia é o fim. Eu sou o começo, ela é o fim. Mas ele podia dizer que ele era o começo e era o fim, por quê? Porque ele é o único. Não ia ter ninguém igual a ele. Eu sou o alfa, ao mesmo tempo eu sou o ômega. Eu sou o começo e eu sou o fim. Aleluia, porque ele é único. O Pai deu o Filho unigênito. Ele se torna primogênito nosso, mas ele é o único. Então não tinha outro para dizer. Quando você é filho único, diz assim: eu sou o começo e eu sou o fim. Aleluia.
Então, quando a palavra que a gente às vezes passa desapercebido, é que quando Jesus prega, a coisa muda de figura. Quando ele lavou os pés dos apóstolos, Pedro, a princípio, um gesto até de humildade, diz assim: o Senhor não vai de jeito nenhum lavar os meus pés. Jesus falou: quem não deixar lavar os pés não vai ter parte comigo. E Pedro diz assim: não, então dá um banho, lava a cabeça, o pé, o braço, lava tudo. Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra. Em outras situações, assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele diz assim: me conheça, que quando você me conhecer, você vai ser liberto. Ele é o único que podia dizer. Então, nesse texto, eu já fiz uma introdução, mas nesse texto é uma pregação de Jesus. Então se prepare, porque a pregação de Jesus, ela é conflitante. Ela mexe por dentro. A palavra de Jesus, ela é ensinadora, ao mesmo tempo ela nos faz crescer. E nesse texto, então, ocorre que ele está pregando. Depois, veja que o capítulo 12 fala que Jesus ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal. Então ele entra com roupas colocadas no chão, com ramos colocados no chão, montado no jumento, e as pessoas diziam: hosana ao rei, hosana ao rei. De repente o rei entra e ele começa a pregar. Olha o que ele faz. No dia seguinte, numerosa multidão, isso no versículo 12 em diante. Jesus, tendo conseguido o jumento, montou nele e foi. E aí, Jesus sobe para adorar durante a festa. Então Jesus entra em Jerusalém na Páscoa. Era a festa. E na entrada triunfal na Páscoa, tinha um significado muito grande para os judeus. A Páscoa é a libertação do Egito. A última praga do Egito foi a Páscoa, porque morreram todos os primogênitos, menos os filhos dos hebreus, porque eles passaram o sangue do cordeiro no umbral da porta. E quando o anjo da morte visitou o Egito, quando ele viu o sangue do cordeiro nas portas dos hebreus, o anjo passava por cima. A palavra Páscoa significa passar por cima. Então, quando eles, naquele dia, eles amanhecem, até o filho do faraó estava morto. E o faraó se rende, diz assim: pega tudo que vocês têm e sai dessa terra. Então eles chegam, Deus instituiu essa festa, a Páscoa. Jesus não poderia morrer na Páscoa, mas a Páscoa estava acontecendo. Então ele entra triunfalmente em Jerusalém, montado num jumento, e ele entra e vai para a festa. Só que era uma festa tão grande, chamava tão atenção, porque todos os judeus vinham de todos os lugares para comemorar a saída, comemorar a libertação. Mas curiosamente, entre os judeus tinham os gregos. E os gregos é um povo voltado ao conhecimento. Os judeus pedem sinais e os gregos sabedoria. Então os gregos também foram àquela festa. E aqui diz o texto que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E esses gregos tinham um propósito: queriam ver Jesus. O nome de Jesus nessa altura, porque ele morre há mais 2 dias aqui, ele é levantado, e há 3 anos ele está pregando. Então o nome de Jesus,
aquilo que Jesus realizou chamou atenção no mundo. E lá foram os gregos no meio da festa, dizendo: quero ver esse tal Jesus. E aqui, o versículo chave, que é o 32, fala assim: quando eu for levantado da terra, eu atrairei muitos a mim. Vai se cumprir aí, porque os gregos estão lá. No 42, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não ser expulsos da sinagoga. Então os gregos estavam ali. Olha que interessante. Os gregos estando ali, procuraram quem? Filipe. Filipe era judeu, mas o nome Felipe tem origem grega. E Felipe também, quando foi procurado pelos gregos, procura André, que também era judeu, e a origem do nome André é grego. É grega, origem grega. André tem origem grega. E quando eles chegam à festa e eles procuram alguém para falar, para ver Jesus, eles procuram os discípulos. E aí eles veem um tal Felipe, que talvez tivesse uma descendência grega, uma origem, e eles procuram Felipe, e Felipe procura André. Até aí tudo bem. Quando Felipe procura André, um olha para o outro e diz assim: vamos falar para o mestre que os gregos querem vê-lo. E olha qual não foi a minha surpresa, e a surpresa também, imagino, dos discípulos, que qual seria a reação de alguém dizendo: Senhor, nós estamos numa festa aqui dos judeus, vieram aí uma comitiva, um comitê da Grécia, querendo vê-lo. Qualquer um se sentiria honrado e lisonjeado, né? Dizendo: bom, tudo bem, então vamos, preparem as câmeras, preparem os repórteres, nós vamos fazer um ato aqui de relações internacionais, ou nós vamos fazer aqui um tratado, nós vamos fazer aqui algo que vai chamar atenção nessa festa, dizendo que os gregos querem vê-lo. Mas Jesus, ele nos surpreende, porque aí ele começa a pregar. Olha que interessante. Quando os homens queriam vê-lo, ele começa a pregar. Olha a resposta de Jesus, William. Senhor, os gregos têm uma comitiva da Grécia querendo te ver. Aí Jesus olha para eles, para André e Felipe, e responde: em verdade vos digo. Olha isso. Responde Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Você imaginou você chegar para os gregos e dizer: olha, ele respondeu isso, mas a gente quer vê-lo. Jesus surpreende com a mensagem, porque é chegada a hora do Filho, olha isso, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Veja a contradição que a Bíblia nos apresenta agora. Os homens da terra queriam glorificá-lo. Quando ele entra em Jerusalém, ele foi recebido com honras de rei. Hosana ao rei que vem em nome do Senhor. E as pessoas deitavam suas vestes para ele passar. Ele foi recebido como rei. E quando ele entra, autoridades gregas o querem vê-lo, tentando persuadi-lo a ser a autoridade que aquele povo estava esperando. Tanto é que Felipe e André vai com toda a pompa. Não, tudo bem, eu sou o recepcionista aqui do futuro rei, eu sou assessor do futuro rei, então por favor me sigam. Quando chega diante do rei, entre aspas, Jesus começa a pregar: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A Bíblia tem alguns termos que nós temos que aprender.
Glorificar alguém é honrar alguém, exaltar alguém, louvar alguém, dar honras de autoridades a alguém, aplaudir alguém, citar as obras de alguém. Os céus e a terra glorificam as obras dele. Glória de Deus significa os feitos de Deus. Mas aí Jesus fala assim, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Olhando para a visão terrena, alguém naquela hora pensou, opa, ele vai tomar o palácio. Ele vai tomar a cadeira do imperador. Ele entra no jumentinho para que se cumprisse a palavra, dizendo que no jumento ele ia entrar. Tudo estava se cumprindo. Hosana ao rei. Vem os outros povos para ver o rei. O Felipe e André leva, dizendo, Senhor, o povo quer te ver. De outro país, e ele diz assim, então é chegada a hora de eu ser glorificado. Imagino que André e Felipe vai pegar as vestes melhores que ele tem ali, começa a dizer, opa, é agora que nós vamos tomar o poder em Jerusalém. E aí Jesus fala de outra glória. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aquilo que para o homem na terra é glória, para Cristo glória era outra coisa. Aquilo que os homens atribuíam glória, conquista, poder, aquilo que Satanás ofereceu para ele lá no capítulo 4 de João, de Mateus, na tentação no deserto, mostrou todos os reinos do mundo e disse, olha, se você me adorar prostrado, tudo isso eu te darei. E ele diz assim, não, somente a Deus adorarás. Essa é a glória que Felipe e André imaginaram. Essa é a glória que talvez a multidão que entrou glorificando ele imaginou que iria fazer. Mas ele está falando de outra glória. Ele está falando de outro feito. E a glória do Evangelho é diferente da glória que a terra imagina que seja uma glória. A glória que o Evangelho nos traz para sermos cristãos primeiros, seguidores de Cristo, é diferente da glória que o mundo dá. A glória que o mundo estava dando para ele era um trono, mas a glória para a qual ele estava se referindo era uma cruz. É um choque de informação. O que para o mundo é glória? Ter poder, ter trono, ter nome, ter posse, ter dinheiro, ter fama, para ele é a cruz. É chegada a hora. Quando os gregos se aproximaram, aí para cumprir o 32, que diz assim, quando eu for levantado, eu vou atrair muitos a mim. Aleluia. Então, se vocês acham que essa multidão é grande, e eu vou tomar o poder, porque o povo é a voz do povo, é a voz de Deus, eu vou inverter a situação. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Porque a glória que estão me propondo não é glória. Salomão diz que é vaidade. Eu não quero esse pequeno poder. Porque se vocês estão contando aqui essa multidão, cerca de 200 mil, 300 mil, 400 mil pessoas, 1 milhão de pessoas reunidas na Páscoa em Jerusalém, eu vou dizer uma coisa, quando eu for glorificado, eu vou trair muitos a mim, muitos. Se vocês acham que isso aqui é gente, quando eu for glorificado de fato, eu vou trazer muitos a mim. Eu estou olhando para um monte de gente aqui que chegou para ele. Eu fui atraído pela cruz. Aleluia. Então o que atrai o cristão nessa terra, diante da situação do mundo que nós estamos vivendo, numa pandemia que botou o mundo de joelho, autoridades de joelho, brigando por causa de vacina, brigando por causa do comércio, brigando por causa do dólar, sei lá o que, do euro, brigando por causa de quem vende mais ou quem vende menos, brigando por causa de talvez uma ajuda do governo, uma situação, uma dúvida mundial, porque pandemia é mundial, o mundo de joelhos, mas a igreja está glorificada. Sabe por quê? Porque Paulo falou assim,
eu já estou crucificado com Cristo. Aleluia. Se para a humanidade a cruz foi maldição, para Jesus foi a glória. Não é um choque o evangelho? A pregação de Jesus é forte. Vocês querem me ouvir pregar assim? Então, senta. E a minha pregação é o seguinte: Senhor, mas os gregos querem te ver. Tá bom, beleza, deixa eles esperando, porque eu vou falar umas coisas aqui. Eles estão querendo ver quem? O futuro rei de Israel? Não. Eles vão ver um homem sendo levantado no Calvário. Aleluia. Veja o choque do evangelho. E aí eu vou caminhando. Quando eles aplicam isso, é chegada a hora. Olha o 24, diz assim, ó: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra morrer, fica só. Perdão, não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Olha a mensagem do evangelho. O evangelho diz assim: quando esperaram... Não, eu fico doido com isso aqui. Por que alguém escreve em verdade? Não podia só escrever em verdade? Por que diz assim, em verdade vos digo? Porque quando esperavam dele exaltação humana, ele fala de morte. Quando alguém vem para Jesus esperando exaltação, ele pede a morte. Ele fala de entrega. Quando alguém diz assim, Senhor, vieram para te ver, opa, ô glória, né? Jesus fez assim, bom, é chegada a minha hora então. Aí ele fala assim, em verdade vos digo. Por que Jesus olhou para Filipe e André e disse assim, em verdade vos digo? Porque eles estavam enxergando uma outra verdade. E Jesus traz a verdade real. Verdade, a verdade real. Eu sou a verdade. Cada um tem uma verdade, mas ele é a verdade. Então ele diz assim, olha, não é isso que vocês estão pensando. Deixa eu falar aquilo que vai acontecer. Veja, vocês estão esperando glória terrena, mas na verdade o que vocês vão ver é a humildade de alguém se entregando para a morte. Ele diz assim, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus pega e diz assim, eu sou uma semente. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, se a semente morre, dá origem a outra, a um broto, ele vai produzir fruto. Jesus já estava olhando os frutos. Quando Jesus se coloca como semente, ele já está vendo a produção. Olha isso. E é isso que Jesus nos traz isso. A glória é ser semente. A glória é dar muito fruto. A glória de seguir a Cristo é poder ser semente. É poder reproduzir Cristo em outros. Jesus está dizendo para o Filipe e para André aqui, na pregação, ó, na verdade, vocês estão equivocados. Eu não vim para governar esse mundo em Jerusalém. Eu vim para governar tudo. Se vocês acham que essa multidão é grande, então, quando eu morrer, vou gerar muitos e muitos frutos. João viu, lá em Apocalipse, uma multidão que não dava para contar, como se fosse areia da praia. Tem até um hino dizendo, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, sim, todos o verão. Por quê? Porque o João viu os frutos que Jesus estava se referindo aqui. Aleluia. Então o evangelho, quando confronta a glória da terra com o evangelho, ele é muito maior. Mesmo que seja cruz, mesmo que seja sofrimento aparente, a glória que nos está proposta, não há como comparar.
É isso que Paulo diz. O sofrimento do tempo presente não dá para comparar com a glória que nos está proposta. Aleluia! Jesus, quando tentam exaltá-lo, ele mostra a maior exaltação que ele podia dar. A cruz, ele diz assim: se ele não morrer, ele vai ficar só, mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. A glória é ser semente. Isso vale para mim e para você. A glória é ser semente na família. A glória é ser uma semente para um filho. A glória é ser semente na sociedade. A glória é ser semente, e a semente tem que morrer. A glória não é eu ser exaltado, a glória é eu ser crucificado. Dá para entender quando alguém chega no auge daquilo que eles imaginavam que ia acontecer com Jesus, que era tomar o poder? Jesus esclarece: não, o meu poder não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é muito maior que isso. E a minha glória e a glória de vocês é quando eu estiver sido levantado. Eu vou caminhando, olha isso. Aí Jesus dá um ensino. Quem ama a sua vida vai perdê-la. A pregação eu avisei. A pregação de Jesus é muito mais difícil e dolorida do que a pregação daquilo que ele fez. Jesus começa a inverter as coisas. Quem ama a sua vida vai perder. Então a mensagem para quem é salvo é a mensagem do perder. Para nós que somos salvos, a pregação é: nós temos que perder coisas. Nós temos que perder a atração por as coisas que nós achamos que são atração desse mundo. Nós temos que abrir mão das coisas que talvez nos atraiam nesse mundo. Nós temos que nos abrir mão, talvez, dos prazeres, porque o mundo, ele prega hoje, principalmente nesse final de ano aqui, onde muita gente dá um tempo na igreja, né? Vou dar um tempo, aí depois eu volto, né? Aí depois eu venho para Jesus, porque agora é dia de festa. Pô, justo agora eu vou sair, vou dar uma saidinha, sabe a saidinha? Por quê? Porque o mundo oferece prazer, o mundo oferece poder, atração, mas o cristão é perder. Aquilo que para nós, Paulo diz assim: aquilo que eu coloquei como ganho, eu reputei como perda por causa de Cristo. Paulo era cidadão romano, cidadão grego. Paulo era doutor da lei. Paulo era capitão, comandante do exército romano. Paulo falava várias línguas. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, doutor Paulo. Paulo tinha uma ascensão muito grande na sociedade. Quem tinha uma carta branca assinada pelo anel do rei? Paulo. E ele fala assim: tudo isso é esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Tudo isso eu reputei como um estrume para dizer que eu ganhei a Cristo. Então quem quiser, Jesus falou assim, o cálculo do reino é o contrário: para ganhar tem que perder, para ganhar tem que abrir mão, para ganhar tem que entregar, para ganhar tem que ceder. O cálculo de quem vive no reino, de quem vive o evangelho, é diferente do cálculo de quem vive nesse mundo. O mundo diz: tem que ganhar, tem que ter, tem que conquistar, tem que comprar. O evangelho diz: tem que perder, tem que entregar, tem que se render, tem que dar. Por isso que as pessoas, que a Bíblia diz assim, que a pregação do evangelho é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, poder que o mundo dá nos leva às conquistas de coisas aqui.
Mas o poder segundo a cruz nos leva a dar frutos de justiça. Que não é aqui a recompensa. Olha isso, eu vou fechando. Quem ama a sua vida perde, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la, olha só, para a vida eterna. Matéria. Aquele que odeia a vida deste mundo, preserva. Quem ama a vida, perde. Mas aquele que odeia a vida segundo esse mundo, ganha a vida eterna. Então Jesus diz assim, confrontando a entrada triunfal, confrontando a comitiva grega que veio vê-lo como um futuro rei. Ele ia tomar posse. Na posse deles, assim, não, calma aí, eu não vou no trono, eu vou para a cruz. Eu não vou pegar o cetro na mão, eu vou pegar o prego. Eu não vou colocar a coroa de ouro e pedras preciosas, eu vou pegar uma coroa de espinho. Por quê? Mas você não quer governar Jerusalém? Não, eu quero governar o mundo. Aleluia. E ele diz assim, tá bom, então os gregos estão querendo me ver, mas eles vão ouvir umas palavras aí. Vocês querem me seguir? Então que diz assim, tá bom, primeira lição, tem que ser semente. Segunda lição, tem que perder. Aleluia. Os gregos estão lá, não quer ver mais Jesus. Você vê que lá na frente ninguém quer ver mais. Porque a pregação do evangelho é perder. A pregação do evangelho é ser semente. Para ser semente tem que morrer. Ninguém quer morrer. Eu quero o evangelho que me dá. Eu quero o evangelho que me traz tudo. As igrejas superlotadas, né? De pessoas que querem coisas de Deus. Ó, eu quero saúde, eu quero isso. Vamos fazer a lista do começo do ano, né? 12 dias de vitória, 12 meses, não sei do que, um negócio assim. Amém. É profético, vamos fazer. Mas a ideia é, o que eu vou perder esse ano para mim ganhar a glória? A lógica é isso. Eu estou me entregando. Olha, Jesus diz assim, então, primeira coisa, ele diz assim, a pregação de Jesus tem que ser semente, no 24. Tem que morrer. No 25, tem que perder a vida. Olha só, eu vou querer ser cristão desse jeito? Tem que morrer, tem que perder. 3. Se alguém me serve, no 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. A pregação de Jesus é ser semente, perder, serviço. Eu vou para a igreja para ser salvo. Eu vou para a igreja para receber Jesus, para morar no céu. Mas eu não quero servir. Jesus fala assim, cruz é semente, é morte. Cruz é perda. Cruz é servir. Olha só, aquele que me serve, siga-me. Ele está pregando para os gregos. Vocês querem me servir? Me siga. Olha isso. Aonde eu estiver, ele estará também, o meu servo. Jesus está dizendo, eu vou para a cruz. E aqueles que me servem também têm que passar pela cruz. E aí, eu quero fechar dizendo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Isso é para nós que estamos na igreja e que estamos servindo a Jesus. E que muitos não entenderam ainda o que é servir Jesus. Se você serve a Jesus esperando honra terrena, está errado. Quantos que estão fora da igreja porque não teve oportunidade para cantar, para dançar, para pregar, porque ninguém reconheceu o seu talento. Spurgeon estava pregando e chegou um bilhete para ele. Uma irmã escreveu:
pastor, eu quero uma oportunidade para louvar Jesus. E ele continuou pregando. Aí ela mandou um outro bilhete. Pastor, eu quero uma oportunidade para louvar Jesus. Ele pegou o bilhete e guardou de novo, continuou pregando. Terceira vez ela mandou uma outra mensagem com ponto de exclamação. Pastor, eu quero oportunidade para louvar Jesus. Ele encerra a pregação e termina o culto. Quando ele termina o culto, a irmã levanta do banco e vai lá na frente. Pastor, o senhor não leu meus bilhetes? Ele falou, eu li. Mas o senhor encerrou o culto. Ele falou, sim, mas você quer fazer o que mesmo? Eu quero louvar Jesus. Ele pegou o microfone e deu para ele. Louve Jesus. Ela falou assim, não, mas o povo já foi embora. Ele falou para ela, tá vendo? Porque não deu oportunidade, você queria cantar para o povo. Porque a honra de você estar lá na porta, a honra de você estar aqui, a honra de você estar aí, a honra de você estar aqui pregando, a honra de você estar levando a palavra, a honra de você estar ministrando na vida de alguém, não vem de Jesus, vem do Pai. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Sabe por quê? Porque se você quer servir a Jesus esperando alguma coisa do próprio Jesus, não tem valor nenhum. Eu estou fazendo coisas para Jesus, porque eu sei que eu fazendo para Ele, Ele vai dar em troca. Jesus está dizendo, não, eu não vou trocar nada, porque não sou eu que vou te dar o prêmio. Quem vai te dar o prêmio não está aqui. Quem vai te dar o prêmio está lá em cima. Então o prêmio não vai ser agora, o prêmio vai ser depois. É isso que Jesus está dizendo. O Pai vai honrar, não eu. O pastor não me honrou. O irmão não me honrou. A igreja não me honrou. A igreja não reconheceu. O reconhecimento do cristão está na mão do Pai. Aleluia. O reconhecimento do cristão está na mão do Pai. Não está na mão do pastor. Não está na mão de ninguém que está aqui do nosso lado. O reconhecimento por aquilo que você está fazendo pelo trono da glória de Deus vai ser lá. Se você caminha nessa terra com essa visão do ser semente, do perder, do fazer o serviço, você vai ter a honra que o próprio Pai te dará. Por isso que muitos não entendem o serviço em Cristo. Eu não estou fazendo para agradar um ou outro. Estou fazendo para agradar aquele que está acima de todas as coisas, que é o próprio Pai. E eu quero fechar dizendo assim, agora a minha alma está angustiada. Olha isso, a minha alma está angustiada. Pai, salva-me desta hora, mas precisamente para esse propósito é que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Jesus está pregando, ensinando que aquele que tem que ser glorificado não é o teu nome, não é o meu nome, é o nome do Pai. Então tudo aquilo que você faz na vida cristã é para que Deus seja glorificado. Alguém viu um homem cego de nascença e disse, Pai, Senhor, por que esse moço nasceu assim? Jesus falou assim, para que o Pai seja glorificado nele. Então a vida cristã é Deus ser glorificado em nós. Não é nós sermos glorificados. Não é nós sermos exaltados. É Deus ser glorificado em nós. E quando ele fala isso, uma voz do céu diz assim, eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Em 3 situações Deus fala com Jesus. Primeiro é no batismo dele. Depois ele fala na transfiguração e ele fala aqui. A voz foi tão forte que os homens começaram a dizer, anjo, algum anjo falou com ele. Cada um tem uma interpretação, mas de fato o que acontece? Eu já te glorifiquei e ainda te glorificarei. Foi o anjo, visão humana. Não. Jesus disse, o Pai falou, não foi por mim, foi por causa de vocês. Por que Jesus falou que o Pai falou por causa deles? Porque quando o Pai falou, o Pai estava confirmando a obra do Calvário na vida de Jesus ali. Quando Jesus batizou, o Pai falou. Quando Jesus foi transfigurado, o Pai falou. E quando Jesus estava indo para a cruz, o Pai falou. Para quem? Para que as pessoas pudessem crer em Jesus.
Toda vez que Deus se manifesta, é para que as pessoas possam crer que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus aqui na terra. E Jesus diz assim: então explicou Jesus, não foi por mim, essa voz foi por causa de vocês. E eu queria fechar dizendo isso aqui: chegou o momento de ser julgado esse mundo, agora o seu príncipe será expulso. Há um confronto aqui, nesse lugar, e você vai entender a mensagem agora. Jesus, quando o glorificam na terra, ele mostra a glória do céu, que é a glória da cruz. Quando o Filho do Homem for levantado, a ação de quem crucificou só foi levantar, porque de fato o que aconteceu na cruz era um propósito de Deus, não de homem. Não foi homem que colocou Jesus na cruz, foi um propósito de Deus. O homem só levantou. Quando o Filho do Homem for levantado, é o que o homem podia fazer. O resto foi Deus que fez. Então houve um confronto aqui, você vai entender agora, eu encerro a palavra. Quando Jesus disse assim: chegou a hora do príncipe desse mundo ser expulso, houve um confronto aqui. O Éden e a cruz. No Éden, a serpente se manifesta e expulsa o homem. Na cruz, o cordeiro morre e expulsa a serpente. Houve um confronto. No Éden, a serpente usa a mulher. Na cruz, 3 mulheres se manifestam, Maria e as 2 Marias, restaurando a ação do gênero feminino ali. Na do Éden, veja isso, pela palavra, a serpente muda. Depois Moisés escreve, depois os textos bíblicos, eles são escritos, mas não muda nada, porque a lei veio, era sombra daquilo que seria real, a palavra de Cristo. Então, se lá no Éden a serpente distorceu a palavra, aqui Jesus restaura pela palavra. Então diz assim: chegou a hora de eu expulsar aquele que expulsou o homem. E ele expulsa do paraíso a serpente. E ele olha para o homem da direita e diz assim: hoje mesmo estarás de volta no paraíso. Algo tremendo acontece aqui. Há um confronto aqui. No Éden, o pecado foi colocado. Na cruz, o pecado foi tirado. Aleluia. Lá no Éden, uma congregação com 3 membros. 2 membros no Éden. O Deus era o pregador. E os 3 se desentenderam, os 2 se desentenderam. Veja só o cenário. Um lugar de delícias, onde Deus pregava e Deus se fazia presente. Olha isso, lá no Éden. O homem se desentendeu, o homem não entendeu a palavra e foi expulso. Na cruz, Jesus, ele bota o homem de novo no paraíso, ele restaura o homem, e aquela intimidade que tinha antes, acontece lá no templo, o véu rasga de cima até embaixo, Deus restaurando de novo o relacionamento com a humanidade. Se lá, pelo pecado, fechou-se as portas e o relacionamento com Deus, aqui na cruz, abriu-se novamente as portas, e Paulo chama de novo e vivo caminho, pela cruz. Então a cruz para o cristão, fechando, ela tem a responsabilidade de entender que a vitória já está na sua mão. A cruz traz a responsabilidade de entender a sua importância nesse caminho. Porque através da igreja hoje é que nós podemos ministrar o poder da cruz na vida das pessoas. É através de você ser igreja hoje
que é você. Por isso que muitos não entendem. O servir a Cristo hoje está sendo trocado por benesses desse mundo. E o servir a Cristo continua sendo a mesma coisa. Ser semente, perder, servir e valorizar o que a cruz fez para nós. Aleluia. Ser cristão não mudou nada. É se entregar. É porque na cruz foi restaurada tudo aquilo que foi tirado. Se o pecado derrubou, a graça superabundou. Se nós somos tirados do paraíso, Jesus Cristo nos coloca de novo. Então, ser cristão, além de entender que você tem que perder a cada dia de você mesmo, é entender também que a cruz já te capacitou com tudo. E tudo aquilo que você faz aqui nessa terra, não vai ser Jesus que vai te dar agora. Que tem gente que serve a Deus porque ele pode trocar. Mas a glória do cristão está lá em cima com ele. A glória é lá. O Pai disse, eu já te glorifiquei e eu vou te glorificar de novo. Aleluia. Se você ganha alguma coisa de quem você está servindo, você está fazendo por troca. Mas se você ganha alguma coisa por aquele que enviou, isso é honra. Aleluia. O Pai honrará. A pregação não foi minha, hoje foi a pregação de Jesus. E os gregos foram ver quem? Foram ver um homem sentar num trono e governar Jerusalém. Mas eles viram quem? Um humilde indo para a cruz, morrendo, para que pudesse dar frutos e muitos frutos. E ele nos dá essa lição. Aqueles que me seguem vai estar comigo aonde? Na cruz. Aquele que não perder a sua vida por amor de mim, aleluia, vai perder a vida eterna. Aquele que quer ganhar a sua vida, então, para nós, não é abrir mão das coisas boas dessa vida, não. É abrir mão no sentido de valorizar mais a vida eterna do que as coisas dessa vida.